Nesse vídeo agora vamos ver como é que se faz o cálculo do fluxo magnético, esse fluxo que é denominado de φ, a letra grega que se escreve assim dessa maneira. Então, como é que eu calculo o tal φ? Para isso a gente tem que entender o que é que vai influenciar nesse fluxo. E uma das primeiras coisas que influencia, obviamente, é que o fluxo magnético depende da intensidade do campo magnético. Quanto maior a intensidade do campo magnético, mais linhas de campo ele vai ter. Então, mais linhas de campo podem penetrar ou não o condutor. Então, nós representamos essas linhas de campo com linhas, com retas, como nós estamos vendo aqui, né? E esse campo magnético B também tem aqui a sua representação em forma vetorial e em forma de módulo, que é o que a gente calcula aqui, a gente põe só um B. Então, é uma relação direta. O fluxo é diretamente proporcional ao campo magnético, a quantidade de linhas que vão passar pelo condutor. Além disso, né, o fluxo depende da área do circuito atravessada pelo campo. Então, nós temos, por exemplo, aqui o nosso condutor em forma de espira circular. Lembrando que tem que ser um circuito fechado. Então, dependendo da área de linhas que seja aqui atravessada, como nesse caso daqui é uma área completa, quase podemos dizer assim, então essa quantidade de linhas que passa pela área vai sim também influenciar no cálculo do fluxo. Então, de forma direta, né? Então aqui a gente coloca também uma multiplicação de B por A, né? A que representa aí a área, certo? Além disso, por fim, nós temos que o fluxo do campo magnético depende do ângulo formado entre a normal à superfície. Normal à superfície é essa reta aqui, ó, que sai da superfície fazendo um ângulo de 90 graus com ela, e o campo B. Então nós temos aqui, ó, o vetor B e o vetor que é normal à superfície. Dependendo do ângulo entre esses dois vetores, o fluxo pode variar e pode diminuir ou aumentar, certo? Então, uma das coisas que vai influenciar aí é este ângulo, nesse caso daqui relacionado ao cosseno deste ângulo. Então, a partir disso, nós podemos aí calcular o fluxo magnético. Outra coisa importante que precisa ser analisada é a unidade do fluxo magnético. No Sistema Internacional de Medida, nós utilizamos essa unidade como Tesla vezes metro ao quadrado. Mas a gente também pode substituí-la por WB, que significa Weber, certo? 1 Tesla por metro quadrado vale 1 Weber, que é a medida mais comum para esse fluxo magnético. Vejamos então aqui um exemplo. O primeiro exemplo diz: a espira da figura tem área de 2 cm² e o campo magnético é uniforme e de densidade 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Calcule o fluxo magnético através dessa espira. Então nós temos aqui, ó, uma espira, a área dela está aqui rachurada, e aqui tem um campo magnético que atravessa nessa região. Estão sendo mostradas aqui apenas duas linhas de campo magnético. Então nós temos aqui alguns pontos que atravessam essa espira e o ângulo que está feito aqui, obviamente, é de 45 graus, como pode ser visto aí. Vamos então tirar os dados da questão e ver como é que faz esse cálculo do fluxo magnético, que é o que está sendo pedido aqui. O primeiro dado fornecido é o seguinte, ó, a espira da figura tem área de 2 cm². Então o primeiro dado aqui é a área da espira, é a área dessa região elíptica. Então ela vale aqui 2 cm². E o campo magnético é uniforme e de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, o valor do módulo de B é 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Por fim, pergunta-se, calcule o fluxo magnético através dessa espira. Certo, mas para calcular esse fluxo eu também preciso do valor do ângulo. O ângulo não é dado diretamente no enunciado, mas ele aparece aqui na figura. Nesse caso é o ângulo de 45 graus. Então vamos fazer o cálculo desse tal fluxo magnético. Só que antes de a gente fazer a substituição na fórmula, é necessário, primeiramente, a gente observar o seguinte. Tesla é uma unidade que está de acordo com as unidades do Sistema Internacional, do SI. Então, eu preciso aqui fazer um ajuste nessa área, porque essa área não está no Sistema Internacional. No Sistema Internacional, as medidas de distância, de área, assim sucessivamente, estão em metros, e aqui nós temos centímetros. Então, como é que eu transformo centímetros para metros? Simples, eu multiplico o valor numérico por 10 a menos 4. Então aqui nós teremos 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Agora sim, tudo está de acordo com o SI, tudo está compatível, vamos substituir na forma.
A fórmula, como vimos antes, é campo magnético vezes a área vezes o cosseno de alfa. Então vamos substituir aí, ó. O campo vale 2 vezes 10 a menos 3, a área vale 2 vezes 10 a menos 4 e o cosseno é do ângulo de 45 graus. Podemos resolver aqui essa parte da base de 10 já. 2 vezes 2, 4. 10 a terceira vezes 10 a menos 4, eu repito a base, somos expoentes, então fica 10 a menos 7. E o cosseno de 45 graus, a gente pode escolher aqui utilizar a forma com raiz quadrada, que é raiz de 2 sobre 2, ou escolher colocar a sua fórmula decimal, que é o que eu vou fazer aqui, que é aproximadamente 0,7. Então, quem será o fluxo? Só é multiplicar aqui 4 por 0,7, que dá 2,8, e repetir a base de 10 com o seu expoente. Nesse caso daqui já está em notação científica na forma padrão. Fazemos agora o quê? Acrescentamos aqui a unidade de medida, que é, nesse caso, o Weber.